Olá, turma de AP2. Esse vídeo é sobre a resolução de um exercício similar ao exercício da atividade 6, de destilação com balanço de massa. Então, aqui no enunciado, vocês já vão perceber que é um exercício praticamente igual ao exercício da atividade 6, certo? Só os dados mesmo que foram alterados. Então, a gente tem uma mistura que está entrando numa coluna de destilação. Essa mistura ela entra na condição de vapor saturado e ela é formada de 50% de etanol e 50% de água, certo? No enunciado ele também vai dar o valor de F, que é a vazão de alimentação, de 5.000 kmol por hora, o valor de B, que é a vazão de produto de fundo, de 2.473 kmol por hora, a fração molar do etanol no produto de fundo, que é o XAB, 0,04, e a gente também consegue extrair a fração molar de etanol da alimentação, que é o XAF, de 0,5, certo? Os itens, do item A ao item I, o que está sendo pedido aqui é a mesma coisa que está sendo pedido também no exercício da atividade 6. Aqui na tabela nós temos os valores experimentais que são dados para a construção da curva de equilíbrio líquido-vapor do etanol, certo? Que é o componente mais volátil, né, que se deseja separar nessa operação de destilação. Então, vamos à resolução do exercício, certo? O item A, ele pede que seja calculado o valor de D, ou seja, a vazão do destilado. Então, através da equação do balanço de massa global, fazendo somente a substituição dos valores, né? Tudo que entra, no caso a mistura, que é o valor de F, ou vira destilado, que é o valor de D, ou vira produto de fundo, que é o valor de B, né? B e F já foram dados no enunciado da questão, então, de uma forma muito simples, a gente acha o valor de D, que é de 2.527 kmol por hora. O item B, ele pede que se calcule o valor de XAD, que é a fração molar de etanol no destilado. Então, através do balanço de massa do componente A, que é o etanol, né, fazendo a substituição dos valores que já estão no enunciado, nós encontramos o XAD de 0,95. O item C pede que se construa o gráfico da curva de equilíbrio líquido-vapor do etanol. Então, basta utilizar os valores da tabela e construir o gráfico, ou pelo Excel ou à mão livre mesmo. Agora aqui, a partir do item D, o ideal, para que vocês tenham um melhor entendimento da resolução dos itens, é que vocês tenham acompanhado todas as videoaulas que foram disponibilizadas do professor Lourinaldo. Nesse caso aqui desse exercício, a destilação que está sendo realizada é a destilação fracionada, certo? E nesse caso, a coluna ela se divide em 3 seções: a seção de enriquecimento, de alimentação e de esgotamento. A seção de enriquecimento ela se dá do nível da alimentação para cima e a de esgotamento do nível de alimentação para baixo, certo? Na seção de enriquecimento, eu tenho a concentração maior de componentes mais voláteis e na seção de esgotamento, eu tenho uma concentração maior de componentes menos voláteis, certo? Isso ocorre por conta da variação de temperatura ao longo da coluna de destilação. Então, eu vou ter uma quantidade maior de etanol na seção de enriquecimento em relação à mistura que está entrando e em relação à seção de esgotamento. E na seção de esgotamento, eu vou ter uma concentração maior de água em relação à mistura que está entrando e em relação à seção de enriquecimento. Então, nós temos
concentrações de etanol e de água no seu estado líquido e vapor diferentes nas 3 seções. Então, se nós queremos ter o entendimento do que está realmente acontecendo em cada seção, é necessário que se faça o balanço de massa separado de cada seção. Então, para realizar o balanço de massa somente da seção de enriquecimento, eu tenho que levar em consideração tudo que entra nos pratos dessa seção e tudo que sai dos pratos dessa seção, certo? Tudo que entra é o vapor que está subindo e atingindo os pratos da seção de enriquecimento, né? E tudo que sai é o líquido que está condensando e deixando os pratos dessa seção para atingir as seções inferiores, né? E também o destilado, né? Ou seja, o vapor que atinge o topo da coluna e que está sendo condensado e deixando a coluna de destilação na forma de destilado, certo? Na forma líquida de destilado. Então, essa equação que vocês estão vendo aí no slide, ela é a equação do balanço de massa da seção de enriquecimento, certo? Ela foi rearranjada de forma que nós temos o vapor que atinge, né, que entra nos pratos da seção de enriquecimento em função do líquido que deixa os pratos da seção de enriquecimento. Então, através dessa equação, é possível a gente traçar uma reta que é exatamente a linha de seção de enriquecimento, certo? Então, essa equação, ela nos dá coeficiente angular, nos dá coeficiente linear. E nós sabemos que o coeficiente linear, ele faz interseção com o eixo vertical do gráfico, certo? Então, nós já temos o ponto de partida da nossa linha de enriquecimento. Então, nós vamos encontrar o ponto 0,28 no eixo vertical. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês foi sobre essa reta que nós denominamos como diagonal aí no gráfico, certo? Essa reta é uma reta de referência e sem ela nós não conseguimos traçar nenhuma das linhas da seção nem de enriquecimento, nem de alimentação, nem de esgotamento, certo? Ela tem sempre 45 graus, ela se refere a uma solução ideal onde x é igual a y, certo? Então, logo depois que você traçar a curva de equilíbrio líquido-vapor do etanol, com os dados que foram dados na questão, você já traça logo essa reta diagonal, que é a reta de referência, aonde nós vamos colocar os pontos para poder traçarmos as 3 linhas. Então, para traçar a linha de enriquecimento, você pega, encontra o valor de XAD no eixo horizontal, que é 0,95, e arrasta até a reta diagonal e vai ligar o ponto do coeficiente linear até o ponto do valor de XAD na reta diagonal. E daí você tem resolvido o item D, né? Você traça a linha da seção de enriquecimento sem precisar fazer nenhum cálculo. No caso do item E, ele pede para que seja traçada a linha de alimentação, certo? E nos dá algumas informações. Então, por conta dessas informações que são dadas, a gente não precisa utilizar equação de balanço de massa da seção de alimentação, certo? Porque a literatura, ela já nos dá a indicação da inclinação adequada da linha de alimentação de acordo com o estado térmico da mistura na entrada da coluna de destilação. Então, se nós sabemos o estado térmico da mistura, a gente vai só no gráfico de inclinação da linha de alimentação e encontra qual é a inclinação ideal, né? No caso do nosso exercício, a mistura
entra na condição de vapor saturado, né, Q igual a zero, então a inclinação vai ser totalmente horizontal. Então, para traçar a linha de alimentação, primeiramente nós achamos o valor de x a f no eixo horizontal, que já é dado no enunciado, né, de 0,5, e arrastamos esse ponto até a reta diagonal, e assim a gente traça a linha de alimentação até chegar na curva de equilíbrio líquido-vapor. Para traçar a linha de esgotamento, nós já temos no enunciado da questão o ponto de partida dessa linha, certo? Então, nós temos que achar o valor de x a b no eixo horizontal, né? Que seria a quantidade de dietanol no produto de fundo, certo? E arrastar esse ponto até a diagonal, certo? E traçar uma linha até a interseção, ou seja, na inclinação que alcance a interseção das outras duas linhas, da linha da seção de enriquecimento e de alimentação, certo? É uma regra geral que obrigatoriamente a linha de esgotamento passe pela interseção das outras duas linhas. E aí, dessa forma, a gente já tem as três linhas traçadas no gráfico. No item G, ele pede para que seja definido o número de estágios teóricos ou pratos do sistema, né, que é a mesma coisa, certo? Então, nós vamos iniciar definindo a quantidade de pratos da seção de enriquecimento e depois, quando passar da linha de alimentação, a quantidade de pratos da seção de esgotamento, certo? Então, nós vamos traçando os estágios do valor do ponto X a D até o ponto X a B, certo? Então, partindo lá do ponto X a D na diagonal, nós vamos traçando uma retinha até a curva de equilíbrio. E depois, voltando, outra reta, voltando para a linha de enriquecimento, certo? Então, a partir desse ponto da linha de enriquecimento, a gente traça novamente uma retinha até a curva de equilíbrio e volta novamente para a linha de enriquecimento com outra reta, certo? E aí nós vamos fazendo isso utilizando a linha de enriquecimento da seção de enriquecimento e a curva de equilíbrio até chegarmos à linha de alimentação, certo? Que no caso aqui do slide desse exercício é essa linha azul escura, que é a linha de alimentação, certo? Depois que a gente passar pela linha de alimentação, nós vamos fazer a mesma coisa que estávamos fazendo, só que utilizando agora a linha de esgotamento. Então, nós vamos traçar uma retinha até a linha de esgotamento, quando passar da linha de alimentação. E aí, a partir desse ponto, nós vamos traçar uma reta até a curva de equilíbrio e voltar agora para a linha de esgotamento, certo? E aí, vamos fazendo isso, traçando essas retas entre a curva de equilíbrio e a linha de esgotamento até chegarmos no ponto X a B, certo? E aí nós temos definido as quantidades de pratos teóricos do processo, né? Pratos ou estágios teóricos do processo, certo? Nesse caso, nós temos 11 pratos ou 11 estágios teóricos, que dá no mesmo. O item G pede para que seja definido o estágio ideal para a entrada da mistura, certo? O estágio ideal ou prato ideal é aquele que fica mais perto da linha de alimentação, mais próximo da linha de alimentação no gráfico, né? Então, no caso, olhando aqui para o gráfico, o estágio ideal é o estágio 7, certo? Ou estágio 7 ou estágio 8, que também fica muito próximo aí da linha de alimentação, certo? Ou seja,
na construção de uma coluna de destilação. Para realizar essa operação, o ideal é que a alimentação entre no prato 7 da coluna. E finalmente o item I, que pede para que a gente defina as composições de X e Y de todos os estágios, ou seja, todos os pratos encontrados no gráfico, certo? Eu só coloquei aí na resposta a composição do prato 1, né? O valor de X e o valor de Y no prato 1. Mas aí, para encontrar os outros, é só a gente fazer uma tabela maior e colocar do 1 ao 11 e então encontrando todos os valores de X e Y para cada prato. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo e-mail ou pelo WhatsApp e a gente vai se falando. Beijo para vocês.